a relação entre educação e trabalho passa a ser pressionada por essa perspectiva claramente tecnicista e mercadológica. Com o final do governo Fernando Henrique Cardoso e um certo desgaste que o neoliberalismo já vinha pegando, acaba se recolocando questões mais profundas em que a educação, mais do que está subordinada ao mercado, a educação tem que se relacionar ao próprio trabalho como atividade na qual o ser humano se relaciona com a natureza e entre si, enquanto perspectiva de criação e recriação do mundo a partir do trabalho. E como a humanidade vai reconfigurando o mundo a partir do desenvolvimento produtivo e da sua ação no mundo do trabalho. Bom, e aí começa a ter um processo de diferenciação e de enfrentamento muito grande em relação àquelas perspectivas pedagógicas neoliberais, apoiadas num conjunto de políticas neoliberais que passam a ter incidência também no pensamento pedagógico, e que esse desgaste se coloca muito claramente hoje. Queria falar um pouquinho também de hoje, desse momento do coronavírus, que é um momento no mundo em que o neoliberalismo vive o seu grande desmentido, né? Porque, efetivamente, seja no campo da saúde, já que nós estamos falando aqui de uma pandemia, seja no campo da saúde, quanto no campo da educação, aquelas teorias que apregoavam uma submissão das políticas públicas ao mercado, elas passam a demonstrar sua falácia, porque seja para dar uma resposta à sociedade para o enfrentamento adequado à pandemia, não é a saúde privada. No caso brasileiro, quer dizer, são as políticas públicas de saúde. No caso brasileiro, passa pela defesa do SUS. E, nesse mesmo momento, em relação às atividades formativas, fica cada vez mais claro que as propostas pedagógicas que não passavam, que não defendiam uma educação pública, laica, gratuita, de qualidade para todos, elas não conseguem responder às mudanças sociais necessárias que a educação deve estar relacionada para dar uma resposta adequada aos momentos de crise. E aí se apela para quê? A necessidade de recolocar e fortalecer a educação pública. Portanto, a ação do Estado em políticas públicas sociais voltadas, nesse caso que eu falei, seja no campo da saúde, seja no campo da educação. Pois Alexandre, já em 2014 para 2015, eu tive uma conversa com a pró-reitora da Unigran Rio, que é aqui na minha cidade, a Sônia, e a gente conversava e ela me contava da angústia dela ter muitos estudantes que estavam indo fazer especialização fora do Brasil, num programa que eles tinham de intercâmbio com universidades fora do Brasil, no exterior, e que pela primeira vez em 2015 e 2016, esses alunos estavam indo, eram bolsistas, e aí no final a bolsa estava encerrando, tal, mesmo assim eles não queriam voltar para o Brasil. E eram estudantes de alta qualificação profissional. Eu tive essa conversa com ela, ela falou: Samuel, eu estou aqui há 20 anos, nunca aconteceu isso, está acontecendo agora. Ou seja, os nossos melhores alunos, aqueles que estão fazendo
doutorado, mestrado, estão indo para o exterior, não querem voltar. Isso lá atrás, em 2015, 2016. E como é que você vê essa perda de talentos, de pessoas que estão altamente qualificadas, são qualificadas com, inclusive, recursos públicos, né? Bolsistas e tal, e que, de repente, o Brasil começou a perder esse pessoal porque eles não querem aqui ficar, né? Por exemplo, eu tenho pessoas amigas na USP que falam para mim que aquele pessoal da área de física, né, na área de nanotecnologia, eles estão indo buscar mercado de estudo e de trabalho fora do país. E daí? Como é que fica essa coisa? Hoje nós temos um problema que é a questão da pandemia, né, a pandemia, o coronavírus, e fica claro a carência do Brasil na formação, qualificação e investimento de educação. E daí, o que fazer? Pois no momento, por exemplo, que a gente tem um ministro que fala que a balbúrdia nas universidades, o ministro da Educação, aí você começa a entender mais claramente por que esse tipo de coisa não acontece, né? A preservação e o retorno do investimento em pesquisadores em um projeto de desenvolvimento nacional, né? Porque sem um projeto de desenvolvimento nacional, você dificilmente vai conseguir aproveitar essa qualificação construída, né? Você tem uma dificuldade real de aproveitamento do trabalho desses pesquisadores que eles vêm desenvolvendo. Então, essa defasagem, essa ruptura, ela vai se colocando. E eu diria que nos tempos atuais, de uma maneira mais dramática ainda, né? Queria fazer um gancho para uma declaração que o presidente da República fez na semana passada, que eu acho que isso é muito ilustrativo desse conjunto de coisas. Quando o Brasil supera a marca da China de mais de 5 mil mortos, a pergunta que, em primeiro lugar, ele não afirma nada e faz uma pergunta que expressa claramente a irresponsabilidade dele, a mais do que falar da pergunta, e daí? E daí? Um governante que faz esse tipo de questão, ele claramente ele está se eximindo das suas responsabilidades e está apostando claramente no genocídio e na barbárie. Portanto, esse tipo de postura, ele claramente é um confronto com o mundo da pesquisa, do ensino, do pensamento, e eu diria mesmo de uma perspectiva mais humanista. Eu diria que a responsabilidade dele tem pelo menos três níveis que devem ser muito considerados. O problema, o e daí? O e daí que não houve um planejamento. Veja bem, nós estamos falando de uma pandemia, portanto não é um surto de uma doença que acontece em um local específico. Não é uma endemia que acontece de uma maneira recorrente em um mesmo local. Daí que muitas vezes se usa essa expressão surto endêmico, né? Porque ela reaparece naquele lugar. Ela não é uma epidemia que aparece em alguns lugares diferentes. Ela é uma pandemia
me perdoe até voltar ao começo e definir esses termos, porque eu acho que é preciso ter muita clareza. Acho que quando a gente tem uma firma do ódio espalhando fake news vinculados ao próprio Planalto Central, o nível de desinformação que é difundido é tão grande que as pessoas acabam perdendo as bases mais elementares. Esse Covid-19 é Covid porque é a sigla da doença do coronavírus 2019. E entramos em 2020 como se nada estivesse acontecendo no mundo. Portanto, um governo que não aposta no planejamento. Então, o Brasil entra no enfrentamento a essa pandemia sem nenhuma ação de planejamento prévio por parte do governo federal. Esse tipo de atitude, ele simboliza aquilo que alguns falam de fugas das grandes cabeças, das grandes mentes, dos grandes pesquisadores, porque essa defasagem vai se expressando de uma maneira profunda, uma ruptura que vai se tornando cada vez mais incontornável. Essa falta de planejamento vai alcançando um nível que em março, portanto, com o coronavírus já bem espalhado na Europa, um presidente da República vai dizer que é uma gripezinha. Ainda em março, para a gente falar um pouquinho da educação, ainda em março, quando o Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, no dia 23, tira uma deliberação para discutir as atividades escolares não presenciais, que é um dos temas que vem se colocando, como tratar a questão da educação no contexto do coronavírus, na véspera dessa deliberação, o presidente da República, no dia 22, dá uma declaração de que o povo ia perceber que, na verdade, uma parte da mídia e alguns governadores estavam enganando eles por falarem da gravidade do coronavírus. Como é que você planeja uma ação na qual a principal figura pública de um país, ele é, por si, um impeditivo, ele é uma pedra no caminho, ele é um entrave a qualquer ação de planejamento? Vamos avançar um pouquinho mais nessa linha. Além do planejamento, era fundamental dar o passo seguinte. Cabia ao governo federal liderar, organizar junto aos outros entes federados o combate à pandemia no Brasil. E, no entanto, ele está declarando que esses governadores, esses representantes de outros entes federados, enganando a população ao falar da gravidade da pandemia. E, portanto, ele não planejou, ele foi um entrave para o planejamento e segue como um entrave para a execução dos entes federados ao combate da pandemia. A um nível que ele é um principal elemento desagregador de conflito. E o passo seguinte, que mais vamos ver, são as brigas do presidente da República com governadores, com prefeitos e, no seu espaço interno, com a demissão de 2 ministros. Porque é nesta briga institucional que ele está voltado.
por fim, só para fechar um pouquinho esse raciocínio, se ele não planejou, se ele não articulou, se ele não liderou, se ele não coesionou com os entes federados, com os representantes dos entes federados, o combate da pandemia, ele menos ainda contribuiu para preparar a população para o enfrentamento dessa pandemia. E aí a questão muito simples, muito clara, muito evidente, tem sido o discurso permanente dele contra o isolamento social, seja num falso debate entre isolamento vertical versus isolamento horizontal, seja pelo discurso que o isolamento, discurso falso, discurso fake, que o isolamento não estaria ajudando a diminuir o nível de incidência, ele aposta na subnotificação dos casos e ainda dá o exemplo de deseducação quando participa de atos, mobilizações, aglomerações, torce na frente de apoiadores e diz com a maior naturalidade genocida que sim, milhares de brasileiros vão morrer. E um percentual grande vai ser contaminado. Então, neste contexto, neste contexto de uma pandemia sem uma ação responsável coordenada por parte do governo federal, você pensar as práticas educativas neste contexto é também muito difícil, porque a educação, ela também tem vivido com uma crise de investimento que vai repercutir de uma maneira muito forte nesse momento. O professor, quando ele entra em sala de aula, ele vê o quê? Ele vê salas lotadas, uma falta de apoio de infraestrutura e que, naturalmente, as atividades escolares regulares já acontecem em situações muito difíceis, muito adversas. Imagine num cenário de pandemia. Portanto, a interrupção disso, em um contexto de ausência de um planejamento prévio, reforçam toda uma falta de preparação para você atender a demandas escolares, sobretudo das classes populares, em um momento, em um contexto desse de pandemia. Alexandre, agora, o que acontece? Nós temos um presidente que nega a ciência, um presidente que coloca ministro da Educação, que, na verdade, ele agride o tempo todo a educação, a universidade, os professores. Você tem um ministro da Educação, um ministro da Economia, que a irmã dele, do ministro do Paulo Guedes, é presidente de uma associação nacional ligada às universidades públicas. E você tem, neste momento, uma pandemia onde, na verdade, eles negam toda a produção de conhecimento que não é brasileira, é espalhado pelas melhores universidades do mundo. Porém, a gente percebe que isso é uma ação casada. O Donald Trump fala algo hoje absurdo e 2 semanas depois o presidente do Brasil, Bolsonaro, está repetindo isso. Bom,
tem um outro lado, que é a questão econômica. Ontem foi aprovado no Senado a ajuda lá, o orçamento de guerra. O Estado do Rio de Janeiro, ele está há quase 6 anos sem fazer, não é aumento de salário, não é aumento, não estou falando aumento real, estou falando reajuste da inflação. Há 6 anos, o funcionalismo da educação no Estado do Rio de Janeiro não tem o reajuste da inflação, que hoje estaria em torno de 40%, essas perdas da inflação. Fora isso, o piso salarial no Rio de Janeiro, para 16 horas, é R$ 1.079, ou seja, menor que o auxílio emergencial de R$ 1.200 do governo. E você tem agora a realidade da Secretaria de Educação e, né, dos organismos que planejam a educação no Estado de Janeiro, querendo colocar o ensino à distância, onde vários professores, vários alunos, pais, colocam inclusive a dificuldade com relação ao acesso tecnológico. Sendo que o sonho do Paulo Guedes e desse grupo ligado às universidades privadas é você colocar ensino à distância, né, de uma forma absolutamente massiva, para, na verdade, acabar com aquilo que é o fundamental da educação, que é a construção do humanismo, né, das relações humanas, de nos tornarmos melhores, civilizados. Ou seja, e tudo que o atual presidente com a sua tropa faz é não ser humanista, é não ser aquela formação que nós buscamos desde o início da Idade Moderna. Como é que você vê essa perspectiva no Estado do Rio de Janeiro, dessa educação, da questão do ensino à distância, e como isso tem a ver com a formação profissional? Por quê? Porque há pesquisas que dizem que, no período até 2030, boa parte das funções profissionais vão estar sendo substituídas por automação. E aí onde entra o homem, já que você tem um exército de reserva de mão de obra, como é que a gente resolve essa questão que eu falei? A luta, por um lado, de um setor da economia que quer acabar com essa educação humanista, e, por outro lado, essa nova configuração do mundo do trabalho a partir das novas tecnologias. Como é que você está pensando isso? O que você tem feito de reflexão com relação a isso? O Brasil carregou por muito tempo, né, o seu histórico colonial como fornecedor de matéria-prima, marcou por muito tempo o imaginário, foi uma prática real durante um período colonial, mas também isso continuou, inclusive uma boa parte da República. O nosso processo de industrialização se dá de uma maneira relativamente tardia, e isso entra muito na marca do imaginário de uma elite empresarial brasileira de ser um sócio menor no âmbito do mercado mundial e de uma participação retardatária nessas mudanças. E aí a gente começa a compreender por que o conjunto das mudanças que você aponta não são elementos de sensibilização daqueles que exercem o poder hoje, e porque eles não preparam a população brasileira no sentido de formá-la para as novas perspectivas que se apontam na economia mundial. Eu acho que esse é um dos elementos fundamentais. Um outro elemento também fundamental é que esse capital financeiro especulativo vai se rearrumando nessa lógica do mercado mundial, e você começa a perceber também por que
para além, nesse 1/3 que vem dando sustentação às políticas ultraconservadoras que hoje se encontram representadas no governo federal, porque uma parte dessa população pauperizada, ela vai a reboque de uma certa elite econômica financeira que acredita que se beneficia desse processo que vai despreparando o Brasil para o futuro da economia mundial. Alexandre, nós temos aqui, Alexandre, uma pergunta da amiga Márcia Meneghitti. Ela fala o seguinte: atualmente as pessoas comuns não reconhecem as diferenças entre uma publicação nas redes sociais, uma reportagem jornalística e um artigo científico. Como enganjar pessoas nas atitudes eficientes cientificamente no combate à Covid-19? Agradeço aí a participação da Márcia. Entendeu a pergunta? É uma pergunta, eu entendi, porque a pergunta é uma pergunta que vai vigorar aí um bom tempo. Na verdade, ela vai reportar a problemática da esfera pública no Brasil. O controle dos meios de comunicação, que já era um tema muito colocado, se coaduna hoje com um controle e manipulação das próprias redes sociais. É isso que vai criando essa dificuldade de discernimento entre as notícias que vão do WhatsApp às matérias e reflexões de uma revista científica. Portanto, isso vai se moldando num amálgama que vai sendo diluída por uma profusão crescente de comentários, verdadeiras ondas, que vão apagando diferenças que são fundamentais. Se me permitir fazer uma reflexão que saia um pouquinho do campo epistemológico, científico, para o campo da literatura, o ensaio sobre a cegueira do José Saramago é muito interessante. A maneira como ele abre o tema tem a ver com essa problemática. O que é a cegueira tradicionalmente conhecida? A cegueira tradicionalmente conhecida, a pessoa vai perdendo a visão, vai escurecendo até não ver nada. O ensaio da cegueira de Saramago é o inverso. Ele vai vendo um clarão e aquele clarão vai iluminando até ele ver um clarão só e não consegue mais discernir sobre nada. Portanto, esse bombardeio de informações não trabalhadas em conceitos claros e precisos, mas trabalhados no sentido da massificação, ele tem esse papel de diluir as fronteiras, desqualificar as reflexões de mais conteúdo, de mais envergadura, de mais consistência e contribuir para a banalização do comentário, a banalização da doxa da opinião, o império da doxa, na qual cada um se sente no direito de reproduzir aquilo que mais lhe chega nos seus grupos de interesse de identidade, e esse controle que é feito por aqueles que manipulam as grandes redes sociais encontra o público-alvo preciso para se enraizar e fortalecer o seu próprio processo de difusão.
para citar o sociólogo Francis Bourdieu, o processo de reprodução. Pois é. E aí o nosso amigo... E aí é a reprodução simbólica. O nosso amigo André Braga coloca aqui que a inteligência artificial substituindo a força humana, a força de trabalho, isso gera a necessidade da renda básica da cidadania, que já é uma política levada em vários locais, como Maricá, né? Como outros municípios, mas Maricá, nesse sentido, tem uma certa vanguarda no estado do Rio de Janeiro, que é a renda básica cidadã. E aí ele coloca essa questão. Agora, com relação a esse debate das fake news, de tentar diminuir a importância da ciência, você falou sobre essa questão o iluminar que traz a cegueira, né? Isso, nós poderíamos fazer um paralelo disso com o mito da caverna de Platão, ou seja, de repente, aquelas pessoas que estavam acorrentadas na caverna resolveram, diferentemente do mito da caverna de Platão, que não saíram, de repente agora, com as novas tecnologias, esses que estavam acorrentados saíram, mas não entenderam o que está acontecendo, e aí é mais fácil ir pelo caminho do senso comum? Seria isso? No mito da caverna, que está no livro da República, tem esse momento que o filósofo ele vai saindo da caverna e vai se adaptando à luz, ele vai se adequando exatamente para não ficar cego. Portanto, a informação, ela tem que, pegando essa metáfora que você coloca, a informação, ela precisa chegar com o tratamento da razão, para pegar essa metáfora, e não um conjunto de informações que, na verdade, se misturam com verdadeiras elementos de desinformação, na qual você já não sabe o que realmente informa e o que desinforma. Você falou do André Braga aí, mando meu abraço para ele, um abraço muito fraterno. O André é uma grande referência nacional no debate de economia solidária, e eu aproveito a citação que você fez sobre o André. A renda básica da cidadania, o sucesso da moeda Mumbuca em Maricá, o diálogo intenso que André fez com intelectuais importantes que formulam nesse campo, o saudoso professor Paul Singer e o professor Eduardo Suplicy, pessoas de muita relação que o André sempre teve. Você vê nesse caso da questão dos R$600 para a população. Primeiro a ação do governo era de R$200. O Congresso é que vai, sobretudo, um papel importante da oposição no sentido de forçar o aumento do valor. E, uma vez travado esse debate e com uma vitória importante dos setores democráticos nesse campo, a dificuldade do governo de fazer chegar esse valor na população, a maneira lenta, dificultosa, tortuosa. Por quê? Porque é um governo que não tem uma marca das políticas sociais e um compromisso popular efetivo. No entanto, para salvar os bancos, o Paulo Guedes é muito ágil, né? E é esse tipo de coisa que fica desnudada nessa crise que a pandemia coloca. E é esse tipo de coisa também que fica claro no momento em que a ação do governo, a gente falou do despreparo da política federal de saúde na questão da pandemia, mas um despreparo também na política de educação.
E mais, você vê um campo de formulação no núcleo central do governo, que é um discurso de afronta ao patrimônio intelectual da educação pública no Brasil. Podemos aqui elencar vários elementos simbólicos que tinham como alvo o enfrentamento contra a educação pública, laica, gratuita, de qualidade para todos. Você vê uma dobradinha do Ministério com um outro ministério, que era o discurso da Damares em defesa do homeschooling, da educação domiciliar. Ora bem, educação domiciliar não é saída para a população carente no Brasil. O que a população brasileira, o que o jovem, a criança, o adolescente no Brasil precisa é de escola pública de qualidade. E o debate que se fazia era o homeschooling. Depois vem o primeiro ministro de Educação, já que você citou muito o Weintraub, antes dele o Vélez. O Vélez, nos poucos meses que ficou, falou em cantar hino, falou em levar o slogan da campanha do Bolsonaro para dentro das escolas e aprova uma mudança no âmbito do Ministério, construindo, né, uma subsecretaria de promoção das escolas cívico-militares. Esse é outro debate que eles fizeram. E a escola cívico-militar não vinha associado a nenhum debate pedagógico. O debate era controle, disciplinarização e aumento da ingerência das Forças Armadas na sociedade. Elas que já têm um peso importante dentro do governo, passariam a ter na sociedade por meio da educação. Portanto, iniciativas que passavam ou por um discurso obtuso, mal colocado, sobre qual deve ser a relação entre família e educação, por um lado, na questão do homeschooling, e por outro lado, um outro debate obtuso sobre o papel das Forças Armadas e empurrando a educação para esse campo e retirando o debate central, que é o debate político-pedagógico. Ora, somado a isso, vem o Weintraub com o discurso da balbúrdia, do corte de bolsas, do corte de investimento nas universidades, do desmonte da universidade dos institutos públicos federais, do confronto ao próprio conceito de educação pública, a crítica que já vinha sendo colocada, e Bolsonaro já tinha se associado ao enfrentamento à própria lógica constitucional. Na Constituição da República e na LDB, existe um artigo que fala sobre os princípios da educação. Na Constituição é o artigo 205. Na LDB é o segundo artigo, que vai dizer que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Portanto, o reconhecimento da educação como um direito do povo, um direito social. E no artigo seguinte, no artigo 206, o artigo seguinte também da LDB, no artigo 3º, fala dos princípios, fala da liberdade de cátedra, da pluralidade de ideias, princípios que foram combatidos por um movimento de caráter fascista no âmbito da educação, chamado Escola Sem Partido. Não podemos esquecer que esse povo sempre apoiou. Era um movimento, na verdade, de confronto
a prática docente democrática. E esse debate vai nutrindo até mesmo aquilo que há das contribuições pedagógicas fundamentais por intelectuais brasileiros. Você falou da fuga de pesquisadores antes. Como um pesquisador no campo pedagógico vai encarar um presidente da República falando de um dos maiores pedagogos do Brasil, que foi Paulo Freire, o que ele e esse ministro da Educação fala o tempo todo? Trabalharam no sentido de que Paulo Freire não fosse mais o patrimônio, o patrono da educação brasileira. Ele que é um patrimônio intelectual fundamental. Como um pesquisador no campo da educação pode tratar uma coisa dessa sem se indignar? Esse enfrentamento tem um caráter profundo. Quando o Bolsonaro fala que a educação não é crítica, ele está indo antes do iluminismo, porque o pensamento crítico ganha uma requalificação no pensamento iluminista. A retomada do conceito de crítico, o aprofundamento, como um conceito fundamental de tradição iluminista. E ele diz, portanto, indo a um tempo pré-iluminista, a um tempo obscuro, que a educação não pode ser crítica. O que ele deseja? Ele deseja uma educação adestradora, ou como diria Paulo Freire, uma educação bancária, uma educação na qual os estudantes atendem uma demanda imediata do mercado, mas não têm autonomia para o mundo do trabalho na sua diversidade. Portanto, se ele faz um cursinho técnico de teleatendimento, na hora que informatiza todo esse setor e não tem mais a pessoa que faz aquele teleatendimento, ela vai fazer o que no mercado? Se ela não teve uma formação que a prepare para o mundo do trabalho na sua diversidade, na sua multiplicidade, no seu processo de transformação contínua. Ela foi formada para atender um determinado posto imediato no mercado de trabalho. E quando aquele posto se extingue, o que será da vida daquela pessoa? Por isso é importante dizer que a nossa Constituição, que os bolsonaristas não valorizam, que eles afrontam o tempo todo, a nossa Constituição fala do papel da educação para a cidadania, para a formação e para o trabalho. Não fala para o mercado, fala para o trabalho. É muito diferente. Estamos tratando aqui de conceitos que abordam o processo econômico com olhares que são profundamente diferenciados. Bom, Alexandre, para a gente ir encaminhando para o encerramento, eu queria fazer uma reflexão com você e o pessoal que está assistindo a gente aqui. Nós tivemos no estado do Rio de Janeiro um governo que foi muito focado na bandeira da educação, que foi o governo de Leonel Brizola. Construiu 500 CIEPs, constituiu a FATEC, né? E ele, no orçamento, porque o grande mistério do debate é a disputa do orçamento. No orçamento, era reservado uma boa parcela do orçamento do Estado do Rio de Janeiro para a educação. Eu lembro, e tenho amigos, que foram ser professores dos CIEPs e me relatam que naquela época o professor ganhava, o tipo que seria hoje, um professor de CIEP de 40 horas, 7 salário mínimo, quase 7 mil reais, né? Então ganhava isso, professor do Estado do Rio de Janeiro. E
esse processo, o Brizola, enquanto esteve no governo, ele manteve e a valorização econômica destes profissionais da educação também. E fora que a FATEC, que é onde você trabalha, se qualificou na formação, né, para o mundo do trabalho. Derrotado o brizolismo no estado do Rio de Janeiro, porque e isso foi um processo político, né, o estado do Rio de Janeiro, nós tínhamos em disputa o tempo todo duas forças políticas, o chaguismo e o brizolismo. Ao derrotar e anular o brizolismo, só sobrou o chaguismo e esse movimento neopentecostal, com milícia, que foi se chegando ao poder, e você teve total desvalorização da educação, uma precarização muito grande do profissional de educação e o esvaziamento econômico do estado do Rio de Janeiro, onde você tinha algumas atividades econômicas que eram altamente intensivas em mão de obra, como a questão naval, né, das grandes metalúrgicas. Você tinha, né, uma atividade econômica comercial muito forte, e a própria industrialização do Rio de Janeiro foi sendo esvaziada. A Bolsa de Valores, que a sede era no Rio de Janeiro, foi tirada daqui. As grandes sedes de grandes empresas também foram tiradas daqui do Rio de Janeiro, né? E hoje o Rio de Janeiro passa por um esvaziamento econômico, e isso se reflete na educação, inclusive na remuneração dos profissionais da educação. Eu sempre faço esse debate com os meus colegas, professores, com os futuros professores do curso que eu ministro aula, como pode o Maranhão, que é um estado do Nordeste, né, pobre em relação ao Rio de Janeiro, hoje pagar um salário muito maior do que o estado do Rio de Janeiro, que é a segunda economia do Brasil. E o Rio de Janeiro não se debate isso, por exemplo. Agora, eu falei dos 6 anos sem reajuste da inflação. Agora, com esse projeto do Senado, mais 2 anos, quer dizer. E fora isso, houve uma perda salarial, porque houve um aumento da alíquota de contribuição previdenciária, que foi para 14%. Ou seja, além de não ter o reajuste da inflação dos últimos 6 anos, o profissional da educação ainda perdeu mais 5% do seu salário. Então, como reconstruir no Rio de Janeiro esse projeto onde no orçamento do Estado a valorização profissional do professor e dos profissionais da educação seja pautada, e o investimento nessa nova realidade do mundo do trabalho. Haja vista que nós temos refinarias no estado do Rio de Janeiro, nós temos algumas empresas de ponta de ciência e tecnologia, onde a sua grande maioria dos cargos melhor qualificados e melhor remunerados são de pessoas que não são do Rio de Janeiro. Vou dar o exemplo da cidade que eu moro, Duque de Caxias. A grande maioria dos trabalhadores melhor remunerados da refinaria Duque de Caxias, da Reduc, não são de moradores de Caxias, até porque a qualificação profissional aqui é muito baixa. Então, como é que, para nós irmos para o encerramento do nosso papo, como é que você vê essa derrota do brizolismo, a falta de um projeto de envergadura educacional para o estado do Rio de Janeiro, e como é que a gente pode reconstruir essa ponte que foi rompida lá quando se derrotou o brizolismo no estado do Rio de Janeiro? Maravilha. Já que a gente está no encerramento, então eu antes de responder, eu quero agradecer, Samuel Maia, por o convite desse nosso bate-papo, parabenizar você pela iniciativa, você que é um professor, mas também um gestor público muito experiente. Qualquer lista dos gestores mais experientes da cidade de Duque de Caxias, sob qualquer critério, vai incluir o seu nome. Então, eu me sinto honrado pelo convite, agradeço, me coloco à sua disposição para a gente continuar essa conversa nos momentos que você achar
adequado. Dizer que esse desafio está colocado para o Rio de Janeiro e para os grandes municípios do Rio de Janeiro, também para a sua cidade de Duque de Caxias, na cidade na qual muitos desses problemas nacionais que nós levantamos, ela vive de uma maneira muito intensa, né? Mesmo a falta de planejamento e ação do governo para o combate da pandemia, no caso de Duque de Caxias, é um exemplo lamentável, em plena sintonia com o governo federal. Parabenizar também você pelo trabalho que você tem feito junto à população de conscientização em relação a isso. Me recordo aqui que o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, numa bravata contra o isolamento social, ainda disse que a cura vinha das igrejas, fazendo uma demagogia e um mau uso, um uso de má fé da fé alheia. Só, desculpa te interromper, aproveitando que você entrou nesse tema, a Marilene de Souza faz uma pergunta sobre isso, sobre a questão da educação religiosa, como trabalhar essa questão, já que você entrou nesse tema da questão religiosa, que o prefeito, infelizmente, usou esse argumento para não tomar nenhuma atitude, né? Só para você emendar, que tem a Marilene, para a gente não deixar ela sem resposta. Tá bom? Vou falar porque eu já estava em uma outra questão, mas a gente volta. A pergunta dela é super pertinente, é importante. Eu vou tentar fazer um comentário de alguns segundos, mas valeria a pena a gente, em algum momento, retomar essa questão com a importância que ela merece. É evidente como uma coisa optativa, por um lado, não pode ser uma lógica impositiva, por outro lado, não pode ser uma educação confessional, né? A questão religiosa envolve o papel da religião no mundo. Religião de uma origem, palavra de origem latina, religare, né? Essa religação, e ela tem um elemento importante que ajuda a discutir a questão da ética e das práticas morais. Eu acho que nesse campo se colocam algumas questões importantes que precisam ser debatidas, repito, sem uma lógica confessional e impositiva. Eu me lembro de um diálogo que foi difundido em que um teólogo cristão, Leonardo Boff, teria perguntado ao Dalai Lama qual, na opinião dele, era a melhor religião. E nesse mesmo relato, Dalai Lama teria olhado para ele e respondido: a melhor religião é aquela que te torna um ser humano melhor. Então, acho que nesse campo de uma ética global, retomando valores profundamente solidários e humanitários, é neste âmbito que devemos colocar esse debate. Sei que eu respondi muito rapidamente a ela, caberia muito mais sobre isso, até porque quando isso entra em um outro debate, que é o debate sobre políticas de currículo, a coisa já vai ganhando um outro nível de complexidade, mas, de qualquer maneira, quero jogar isso no âmbito da questão que você colocou, né, sobre como revalorizar uma política educacional que seja efetivamente uma prioridade de governo. Você
deu como caso o governo Leonel Brizola. E aí também é uma pergunta extremamente complexa, mas quando você cita o caso mais recente do governo do Maranhão, na qual o governador Flávio Dino trabalha uma política pública, né, de educação bastante ousada, a gente percebe que, na verdade, além dos movimentos de educação precisarem se fortalecer cada vez mais, se rearticularem, consolidarem suas bases com autenticidade, dialogar com o povo, é preciso também governos que priorizem a educação como política pública. E por isso eu fecho a minha resposta com uma reflexão que caminha na linha do Flávio Dino e do governo Leonel Brizola, que é o do Darcy Ribeiro, o pensamento de Darcy Ribeiro. Então eu concluo a minha participação com a frase clássica, batida do Darcy Ribeiro, mas que nós não devemos nunca deixar de citar, não devemos deixar de citar nunca, que é a crise da educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Então, cabe a nós ter um outro projeto, um projeto de prioridade na educação brasileira. Obrigado aí, Samuel Maia, um grande abraço para quem acompanhou a gente, estamos aí, estou à disposição, seguimos juntos na luta. Obrigado, Alexandre, obrigado a todos os amigos aí que acompanharam, agradecer ao Leonardo que ajudou aqui a montar essa parafernália, e a gente vai com certeza melhorar nas próximas, mas agradecer que foi fundamental a ajuda do Leonardo aqui para que essa live acontecesse. E agradecer as pessoas, e nós vamos procurar sempre nesse período estar fazendo, trazendo pessoas que debatam assuntos da educação, da área da gestão pública e outros debates com relação à atualidade. E aí agradecer ao Alexandre por se disponibilizar, e até a próxima aí, convidando os amigos para as próximas lives e que a gente possa ter contribuído aí para esse debate, agradecendo certamente o Alexandre, que contribuiu muito aí com o seu conhecimento para todos nós. Valeu, muito obrigado, até a próxima, valeu.